Dormir pouco, ou se você preferir, dormir menos que o necessário, pode causar obesidade nas crianças. Nos adultos também, mas vamos focar aqui nas crianças, porque hoje a gente vai falar sobre restrição de sono, obesidade infantil e consumo de alimentos ultraprocessados pelas crianças. E essa informação que eu acabei de dar para você, que a restrição de sono é um fator de risco para causar a obesidade infantil, pode ser muito difícil de assimilar, porque você deve estar acostumado a pensar que a obesidade é uma doença, um distúrbio causado pela alimentação excessiva, principalmente alimentos inapropriados, associado a um baixo nível de atividade física. E você não está errado. A obesidade, ela realmente é causada por esses dois componentes, e esses são os componentes mais importantes. No entanto, a gente precisa entender que existem outros componentes que afetam o comportamento alimentar e o teu nível de atividade física. E um desses componentes é o teu sono. Nesse sentido, dormir pouco ou dormir mal afeta o teu comportamento alimentar. Quando você dorme pouco ou dorme mal, você ingere mais calorias, você come mais e come pior. Dormir pouco ou dormir mal também afeta o teu nível de atividade física. Você tende a fazer menos atividade física. É isso que eu vou mostrar nesse estudo que eu vou colocar aqui para vocês verem. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores da Nova Zelândia e dos Estados Unidos. Ele foi publicado em 2024 no Jornal Internacional de Nutrição Comportamental e Atividade Física. Esse estudo ele pegou 83 crianças que tinham uma média ali de 10 anos de idade e dividiu essas crianças em dois grupos. Um grupo era o grupo da restrição de sono e o outro grupo era o grupo da extensão de sono. Deixa eu explicar para você entender. O grupo da restrição de sono, como é que eles induziam essa restrição de sono? Eles atrasavam em 1 ou 2 horas o horário de dormir das crianças. Então elas dormiam ali, no final das contas, 1 ou 2 horas a menos. E o grupo da extensão de sono, o que eles faziam? Eles aumentavam a duração do sono dessas crianças. Como? Apagando as luzes 1 hora mais cedo. Colocavam as crianças no quarto e apagavam as luzes 1 hora mais cedo para induzir sono nas crianças. Ou seja, elas dormiam mais do que o necessário, mais do que a recomendação. Só que aí esse estudo fez o seguinte: as crianças que estavam no grupo da restrição de sono depois passaram para o grupo da extensão de sono, e as crianças que estavam no grupo da extensão de sono depois passavam para o grupo da restrição de sono. Deu para entender, né? E essa intervenção durou 1 semana, de forma que todas essas 83 crianças faziam as duas intervenções, 1 semana de restrição de sono e 1 semana de extensão de sono. Tudo bem? Vamos lá para os resultados agora. Esses pesquisadores verificaram que quando as crianças faziam restrição de sono, elas ingeriam uma média de 400 quilocalorias a mais por dia. Portanto, elas comiam mais. E além delas comerem mais ou menos 400 quilocalorias a mais por dia, uma boa parte desses alimentos vinham de alimentos ultraprocessados, como por exemplo, biscoito recheado, salgadinho de pacote, refrigerante, sorvete, dentre vários outros. Ou seja, no final das contas, a restrição de sono fez com que essas crianças comessem mais e comessem pior. Está conseguindo perceber como a restrição de sono pode induzir a obesidade? E os resultados desse estudo não pararam por aí não, porque esses pesquisadores verificaram que essas calorias extras ingeridas pelas crianças aconteciam principalmente após as 17 horas da tarde. Ou seja, na medida que ia anoitecendo, essas crianças ficavam com mais fome e mais vontade de comer alimentos ultraprocessados, que geralmente são alimentos hiperpalatáveis, cheios de sódio, de gordura saturada, de açúcar refinado, geralmente misturado ali açúcar refinado com gordura saturada. Então aquela vontade meio que incontrolável de você comer à noite alimentos ultraprocessados, de comer alimentos hipercalóricos, pode ser, na verdade, falta de sono. Não que só seja falta de sono, tem uma série de motivos que envolvem isso, mas pode ser falta de sono. A restrição de sono faz você comer mais, pior e concentrar essas calorias extras, principalmente no período noturno. E isso também acontece com crianças. É por essas e outras que dormir pouco ou dormir mal pode induzir obesidade infantil. Em termos de atividade física, foi verificado que quando as crianças estavam restritas de sono, elas tinham um aumento significativo no comportamento sedentário, ou seja, elas ficavam mais tempo na posição sentada, deitada ou reclinada. E esse estudo mostrou que elas ficavam 30 minutos a mais em comportamento sedentário. 30 minutos a mais do que aquelas crianças que não estavam restritas de sono. Na prática, no final das contas, essas crianças que estavam restritas de sono, elas corriam menos, jogavam menos bola, andavam menos de bicicleta, dentre outras atividades físicas. Está conseguindo compreender agora? A restrição de sono faz com que você coma mais, coma pior, concentre essas calorias no período da noite e fique mais sedentário. Então você junta ali uma alimentação com mais calorias, com uma menor qualidade e um nível de atividade física mais baixo. Quando você coloca na equação uma ingestão maior de calorias e um gasto menor de calorias, o que é que vai dar? Obesidade. Isso também acontece com as crianças e a restrição de sono
induz isso? Porque a restrição de sono modifica o teu comportamento alimentar e modifica o teu comportamento relacionado à atividade física. Você tende a comer mais e pior, e você tende a ficar mais sedentário. Além de tudo isso, esse estudo verificou que o comportamento sedentário se correlacionou com o aumento na ingestão de alimentos após as 17 horas e com a ingestão de ultraprocessados. Então, aquele comportamento sedentário que foi induzido pela restrição de sono teve uma correlação muito forte com a ingestão de alimentos após as 17 horas e alimentos especificamente ultraprocessados. Então observe que esses 4 componentes que eu vou falar agora, eles estão muito interligados: obesidade infantil, restrição de sono, consumo de alimentos ultraprocessados e menos atividade física. Se você deseja que o seu filho, que é criança, coma menos, coma com a melhor qualidade e faça mais atividade física, coloque esse menino para dormir mais. E eu vou te falar lá no final do vídeo algumas estratégias para você fazer com que a sua criança durma mais e durma melhor. E um dado importante e preocupante desse estudo foi que esses dados foram vistos principalmente com meninas. Não que não aconteceu com os meninos, mas isso foi visto principalmente nas meninas. Então vamos aos comentários. Bem, esse estudo ele não falou dos mecanismos associados a uma alimentação excessiva e de pior qualidade ocasionados pela restrição de sono, mas eu vou abordar aqui para você tentar entender o que está por trás da restrição de sono que induz uma pior alimentação. O fato é que a restrição de sono desregula o sistema de recompensa do cérebro de forma que você tende a comer alimentos que te dão uma maior sensação de recompensa, que são exatamente aqueles alimentos hiperpalatáveis, como por exemplo os ultraprocessados, como biscoito recheado, salgadinho de pacote, refrigerante, sorvete, pizza, dentre vários outros alimentos ultraprocessados. Além disso, a restrição de sono aumenta os níveis de grelina, que é conhecida como hormônio da fome. A grelina é secretada principalmente pelo estômago. Maiores níveis de grelina fazem com que você sinta mais fome. Além disso, a restrição de sono compromete a atividade da leptina, que é um hormônio conhecido como hormônio da saciedade. Então, no final das contas, essas crianças que estão dormindo menos do que o necessário, portanto, essas crianças que estão em restrição de sono, elas sentem mais fome, ficam menos saciadas e o sistema de recompensa do cérebro fica prejudicado de forma que elas tendem a comer alimentos hiperpalatáveis, como por exemplo os alimentos ultraprocessados. E esse é um ambiente perfeito para estimular a obesidade infantil. Então, quando a gente pensa em combater a obesidade infantil, a gente não deve pensar só na alimentação e no nível de atividade física. A gente tem que pensar em outro componente comportamental, como por exemplo o sono. Se a criança dorme mais e dorme melhor, ela come menos, ela come com a melhor qualidade e ela faz mais atividade física. E isso é claro que ajuda a combater a obesidade infantil. Isso previne a obesidade infantil, não só previne, como ajuda a tratar caso essa criança já tenha algum nível de sobrepeso ou obesidade. Algumas dicas importantes para pais de crianças: retire o celular ou o tablet das suas crianças pelo menos 2 horas antes do horário de ir para a cama. Por quê? Porque a luz do celular e a luz do tablet é um tipo de luz azul. Essa luz ela entra no olho e ela atrasa a liberação de melatonina, que é o hormônio necessário para dar o start inicial no sono. É aquele hormônio que avisa para o teu cérebro que está de noite e você precisa dormir. Aí tuas atividades fisiológicas começam a ter uma certa baixa e aí você tem a indução do sono. Como você está usando celular e tablet muito perto de dormir, você atrasa essa melatonina e termina comprometendo a qualidade do teu sono. Então retira o celular e o tablet das suas crianças pelo menos 2 horas antes do horário de dormir, porque a gente sabe que o tempo de tela em celular, em tablet, computador e dentre outras telas aumentou significativamente nas crianças nos últimos anos, nas últimas décadas. Um ponto importante: revise o horário das suas crianças irem dormir. É um absurdo uma criança ir dormir às 11 horas da noite ou meia-noite. Criança tem que estar na cama às 8 horas da noite, no máximo 8h30. Esse é o horário correto para uma criança ir dormir, para que ela possa acordar às 6 horas da manhã e dormir uma média de 8 a 11 horas, porque é essa a necessidade de sono das crianças. Então, grave, a restrição de sono ela é um fator de risco importante para a obesidade infantil. Por quê? Porque a restrição de sono nas crianças vai fazer com que essas crianças comam mais, comam pior e façam menos atividade física. Quando você junta essas duas coisas, isso são fatores importantíssimos para a indução da obesidade. Então, se você quer prevenir e combater a obesidade na sua criança, faça com que ela durma mais e melhor. Na verdade, não dormir mais, mas dormir a necessidade correta de sono para uma criança que fica ali entre 8 a 11 horas. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.